Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Histórias do Brasileirão relativo à 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, a Série A está chegando à reta final com confrontos decisivos e emocionantes nas várias brigas que a tabela de classificação dessa edição de 2023 apresenta. Antes de começar a falar de 3 clássicos interestaduais, e essa é uma grande marca do Campeonato Brasileiro, siga os canais da Itatiaia no YouTube, Itatiaia Oficial, Itatiaia Esporte, compartilhe nosso material, dê o seu like, curta as nossas publicações e mande aqui qual jogo você quer na próxima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro no Histórias do Brasileirão. A gente começa a falar do jogo que abre essa 36ª rodada. Terça-feira, 9h30 da noite, na colina histórica de São Januário, a gente tem Vasco e Corinthians, dois times que lutam para fugir da zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. A situação do Corinthians é um pouquinho melhor, mas o momento é infinitamente pior, porque o Timão vem de uma goleada de 5-1 para o Bahia dentro de Itaquera, e o Vasco vem de uma sequência aí de 100 derrotas, com muitos empates, mas de toda forma o Vasco vai conseguindo abrir distância em relação à zona de rebaixamento. Esse jogo tem uma curiosidade, tá? São Januário, que é o local do confronto, é a casa vascaína, mas nos jogos entre os dois clubes pelo Campeonato Brasileiro, quem se dá melhor é o Corinthians, isso mesmo. São 16 jogos em São Januário pelo Campeonato Brasileiro entre Vasco e Corinthians, com 6 vitórias do Corinthians e 4 do Vasco, que é o dono da casa. E são 6 também os empates. E o mais curioso, nos últimos 5 jogos entre os dois clubes em São Januário pelo Brasileirão, o Vasco não venceu. São 2 vitórias do Corinthians e 3 empates. Lembrando que o empate é ruim para os dois, mas muito pior para o Vasco, tá? Porque o Vasco não abre em relação à zona de rebaixamento, não se distancia dessa briga da parte de baixo da tabela. Vamos ver o que acontece nesse confronto na colina histórica, que interessa diretamente à turma que está lá embaixo. O Corinthians vai conseguir manter a sua hegemonia sobre o Vasco dentro da casa vascaína, que é São Januário, ou o Vasco vai conseguir tomar a rédea nesse confronto, que foi ter o primeiro jogo em São Januário pelo Campeonato Brasileiro, tá? Só em 1986. Isso mesmo. A gente teve um jogo em 1986 pelo Campeonato Brasileiro. Ele terminou empatado por 1-1. O Edmar, logo no início do jogo, fez o gol do Corinthians, e o Zé Sérgio, um ponta esquerda que fez grande parte da sua história defendendo o São Paulo, marcou o gol vascaíno. Então, terça-feira, 9h30 da noite, São Januário, confronto direto para se distanciar da zona de rebaixamento, Vasco e Corinthians em São Januário. E aí pessoal, tudo bem? Santos e Fluminense. No turno a gente contou o quê? A história daquela semifinal de 1995, uma das mais emocionantes da história do Campeonato Brasileiro. O Fluminense, na ida, fez 4-1 no Maracanã, foi jogar no Pacaembu, podendo perder por 2 gols de diferença para ir à decisão do Campeonato Brasileiro, que naquele ano teve o Botafogo classificado na outra semifinal diante do Cruzeiro. Mas o que aconteceu? Com uma atuação espetacular de Giovani, né? Giovani, que era o camisa 10 do time do Santos, um cracaço de bola, depois jogou no Barcelona. O Peixe fez 5-2 no Tricolor e garantiu presença na decisão do Campeonato Brasileiro de 1995. Mas a gente vai voltar um pouquinho antes, por quê? A gente vai lembrar do primeiro jogo na Vila Belmiro, que recebe essa partida histórica entre Santos e Fluminense nessa 36ª rodada. São 35 anos desde o primeiro jogo pelo Brasileirão, tá, entre Santos e Fluminense na Vila Belmiro. Foi na segunda edição da Copa União, em 1988. O Santos venceu por 2-1, num ano em que o Peixe fez uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro. Já o Fluminense se destacou naquela competição, chegou até às semifinais quando foi eliminado pelo Bahia, que depois decidiu e ganhou o título em cima do Internacional. Mas de toda forma, a história é mais ou menos parecida com a deste ano, né? O Fluminense na parte de cima da tabela, já garantido na Libertadores do ano que vem como campeão da Copa Libertadores, e o Santos lutando para evitar o primeiro rebaixamento da sua história. Lembrando que o Peixe integra junto com Flamengo e São Paulo o trio que nunca foi rebaixado na história do Campeonato Brasileiro.
Que clássico espetacular, quarta-feira, 7h30 da noite no Maracanã. Flamengo e Atlético brigando diretamente pelo título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está empatado com o Palmeiras, com os mesmos 63 pontos, é superado pelo time paulista nos critérios de desempate, e o Galo só tem 3 pontos a menos. Então, quer dizer, se ele vencer o Flamengo, ele ultrapassa o time da Gávea nos critérios de desempate. Esse jogo será o 10º confronto entre eles no novo Maracanã. E é interessante que o novo Maracanã tem um significado especial para os dois lados. Vamos ver quem vai se aproveitar melhor. Para o Galo, porque foi lá a estreia no Campeonato Brasileiro de 2020 e o Galo venceu por 1-0, com um gol contra do Felipe Luiz, e a partir daquele Brasileirão de 2020, o Galo mudou a sua história completamente, até mesmo na competição. Em 2020 mesmo, foi terceiro colocado. Em 2021, conquistou a taça até com certa facilidade. Em 2022 não fez uma campanha brilhante, mas garantiu presença na Libertadores desse ano, e agora em 2023 integra o G4 da competição e ainda sonha inclusive com o título. E o primeiro passo, né, dessa retomada, desse novo momento do Atlético no Campeonato Brasileiro, foi dado justamente diante do Flamengo no Maracanã na primeira rodada da edição de 2020, lembrando que ela foi totalmente disputada com portões fechados por causa da pandemia pelo novo coronavírus. Já pro lado do Flamengo, o lado positivo é o quê? Ele tem uma ampla vantagem em cima do Atlético no novo Maracanã. A gente precisa recordar, o Maracanã ficou fechado, foi reaberto, ele estava em reforma para receber as Copas das Confederações em 2013 e do Mundo de 2014, e as duas finais foram no estádio. A de 2013 o Brasil bateu a Espanha 3-0, a de 14 a Alemanha levou a melhor sobre a Argentina. Será o 10º clássico Flamengo e Atlético no novo Maracanã. E o retrospecto é totalmente favorável ao Flamengo, que venceu 6 desses jogos, sendo que 3 dessas vitórias foram nos últimos 3 confrontos. O Galo ganhou 2 vezes, além desse 1-0 de 2020, que a gente destacou aqui. Tem um 2-0 lá em 2015, ano em que o Galo foi vice-campeão brasileiro, e tem um empate. Lembrando que o empate é ruim para os dois, né? Empate na quarta-feira é aquele famoso morrer abraçado, tanto o Atlético quanto o Flamengo, principalmente se o Palmeiras, que no mesmo dia joga com o América lá no Allianz Parque, vencer. Então quer dizer, Flamengo e Atlético no Maracanã. 10º confronto na arena desde a sua reforma para as Copas das Confederações e do Mundo. O Flamengo leva vantagem no retrospecto. O Atlético tem ótimas lembranças do clássico no novo Maracanã. Vamos ver quem leva melhor nessa quarta-feira. Um abraço, pessoal.